Pessoal do sétimo ano, satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula de história desta semana, ela será no nosso livro didático, nas páginas 98 à página 102. E ela vem falar, gente, sobre as viagens marítimas espanholas, né? A gente viu que na aula passada demos início ao conteúdo às grandes navegações, né? E essas grandes navegações, elas tiveram a liderança principalmente de Portugal e Espanha. Na aula passada falamos de Portugal e hoje será a vez dos espanhóis. Gente, existia uma frase que dizia: navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase era carregada de muita simbologia, muito significado. Por quê? A Europa tinha poucas terras para cultivar e uma população que crescia muito. Então era preciso ir buscar terra fora. Um dos motivos das grandes navegações foi esse, né? E Portugal, gente, ela vai conseguir se lançar esse projeto das grandes navegações a partir de 1492, né? Quando a gente tem que entender que a Espanha não era o que é a Espanha de hoje, era um reino pequeno e dividido em vários estados, vamos dizer assim. Existia o estado de Aragão e o de Castela. A partir do momento que o estado de Isabel Fernando de Aragão se casou com Isabel de Castela, dois grandes reinos formaram a Espanha. Aí sim, a Espanha teve condições de se lançar ao mar para as grandes navegações, né? E buscar o caminho em direção às Índias, que era o principal objetivo. Gente, o grande navegador que navegou para os espanhóis foi Cristóvão Colombo. Ele pensava que a Terra era redonda. Pensava e mais tarde foi comprovado que sim. Ele era um navegador experiente e ele consegue ser financiado pela rainha Isabel e o rei Fernando Aragão e parte da Espanha com direção às Índias. Porém, gente, no meio desse caminho ele não imaginava que ele ia encontrar um continente. Detalhe, ele morreu sem saber que tinha chegado em um novo continente, viu? E quando ele chegou numa ilha chamada Guanaane, ele viu o povo e chamou seus habitantes de índios, porque ele pensava que tinha chegado às Índias, tá, gente? Foi por isso. E só que quando ele morre, anos depois, Américo Vespucci descobriu que ele tinha descobrido era um continente. Os percursos e objetivos, né? A gente vai ver que Fernando Magalhães vai chegar nesse continente América, dar a volta pelo sul e ir em direção ao Pacífico e chega às Filipinas, onde ele morreu ao chegar. E para assumir essa expedição, quando ele chegou às Filipinas, Del Cano assumiu essa expedição, estabeleceu contatos com os filipinos para estabelecer contatos comerciais, né, comprar seda, aqueles produtos que vinham da China que era muito caro. E as famosas especiarias, né, que era a pimenta do reino, cravo, noz de cola, entre outros. Dessa forma foi comprovado a primeira circunnavegação da Terra através do mar, né, uma viagem marítima, que comprovou que a Terra era redonda, tá? E, gente, essa rivalidade entre Portugal e Espanha ela vai se acirrar muito com o Tratado de Tordesilhas, né? O Papa, que era o principal representante, vamos dizer assim, de poder na Terra naquele momento, ele estabeleceu um tratado chamado Bula Intercoetera, em que ele estipulava que o que Colombo achou seria da Espanha e o que Portugal encontrasse a partir de então seria de Portugal. O rei de Portugal não aceitou, né? E assinado em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que dizia que um acordo de uma linha imaginária a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, tudo que fosse encontrado a essa distância seria de Portugal e o que não fosse seria da Espanha. Então, gente, a nossa aula de hoje foi a continuidade das grandes navegações. Gente, as grandes navegações elas podem ser comparadas até com a viagem à Lua. Nunca, porque a partir de então o homem passou a conhecer o mundo todo, tá? Perdeu o medo do mar, o medo do desconhecido.